trimestre onde estamos considerando sobre tesouros da verdade, vivendo a vida cristã, chegamos agora à 9ª lição. Uma lição que vai abordar a questão do sacrifício de Jesus. Jesus morreu minha morte. Sobre isso, então, estaremos considerando no decorrer desta lição. O verso áureo nós lemos em Romanos, capítulo 8 e verso 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. E o pensamento da inspiração: quando o ser humano, enganado por Satanás, desobedeceu à lei divina, Deus não pôde mudar essa lei, nem mesmo para salvar a raça perdida. Deus é amor. Sua lei é uma expressão de seu caráter. Mudá-la seria negar a si mesmo, derrubaria aqueles princípios aos quais está ligado o bem-estar de todo o universo. Ao longo da lição, nós vamos considerar sobre essas questões aqui apresentadas nos textos de abertura. Vamos ao primeiro tópico, que tem por título a lei. Irmão Guidini, de acordo com a lei do casamento, o que liberta uma mulher de seu primeiro marido, ou o que liberta um cônjuge do outro? Irmãos, esta pergunta é uma pergunta muito importante. Inclusive, eu estava ouvindo uma discussão, vários minutos discutindo, né? Mas Ellen White, ela tem um texto que diz que um determinado personagem poderia se casar outra vez, né? E Moisés, por exemplo, deu carta de divórcio, né, por qualquer motivo e tal. Mas, na realidade, a única coisa que coloca uma mulher ou um homem em condição de contrair novas núpcias é só a morte de um dos cônjuges. E eu me lembro que quando eles estávamos discutindo aí, eu me lembrei, gente, nós temos 2 versos bíblicos na Bíblia. Que são muito claros. É só esse aí. Romanos capítulo 7 versos de 1 a 3. E 1 aos Coríntios capítulo 7, 10 e 11. Lá em Romanos, Paulo é bem enfático. Ele diz assim, olha, somente a morte, né? Coloca em condições uma mulher ou um marido de casar novamente. Sim. E Paulo diz que existem ali só 2 opções, né? Ou ele se reconcilia no caso de adultério, ou fica sem casar. Então, só a morte coloca a mulher, no caso aqui está perguntando a mulher, né? Em condições de contrair novo casamento, novas núpcias. No caso de Moisés, que eu citei, está fora da lição, mas eu gostaria de colocar, Sim. que às vezes é muito usado isso. Mas por que Moisés deu carta de divórcio? Inclusive, então, Jesus, foi apresentado a Cristo, né? Jesus disse, olha, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração, mas ele errou. Moisés não errou como profeta, mas errou como juiz. Na realidade, Moisés cometeu alguns erros, né, não como profeta, sendo usado por Deus, mas como juiz. Por isso que ele não entrou, teve o privilégio de entrar em Canaã em vida, né? Então, nós vimos que apenas a morte de um dos cônjuges o libera o que permanece vivo, né, para ter aí novo casamento. Vamos então à pergunta B, que nós vimos na pergunta A que apenas a morte de um dos cônjuges libera o outro, o que permanece vivo, para contrair um novo casamento. Então, estaria de acordo com a lei alguém matar o cônjuge para liberar o outro para o novo casamento? E a pergunta, então, estaria de acordo com a lei matar o primeiro marido dela? Não teria como ficar livre do marido, porque estaria infligindo o 6º mandamento da lei de Deus, não matarás, né? Então, seria se livraria de uma isso aí, condenação, né? Mas cairia em outra condenação. Né? Exatamente. Não estaria livre, não tem como. Não existe saída para isso, né? Certo. Então, o verso de João 8, 44, Cristo faz menção de que Satanás, ele tenta criar artimanhas, criar soluções, né, para determinada situação. Mas o final disso tudo
será apenas enganoso, né? É. De repente Satanás coloca... E ao acompanhar notícia, nós temos percebido o quanto de casos de homens matando mulheres para se livrar de um relacionamento, ou por conta de ciúmes, ou por conta de alguma outra situação. Quando um seguro bem oposto, E às né? vezes por trás ainda tem essa questão de um seguro, mas tudo isso tem acontecido como sugestão de Satanás, e as pessoas pensam que isso vai ser a solução para o seu problema, quando na verdade aumenta ali, né, a carga de pecado. Acaba se tornando um problema tão grande que vai afetar a vida dele para o... Se tornará um assassino, né? É um Ainda que não assassino. seja ele exatamente o executor, mas sendo o mandante, lhe faz tão culpado da situação quanto aquele que puxa o gatilho, né? Exatamente. Agora, a fim de salvar o pecador, pergunta C, por que a legalidade da lei precisa continuar atuando no plano da redenção? Por que a lei não é invalidada ou não foi mudada assim que o homem pecou? E ela se perpetuou dentro, ou continuou atuando dentro do plano da redenção? Os irmãos já notaram que se não houvesse lei, como seria a situação, né, irmão? Situação do planeta. Quando né? se observa um lugar onde não se percebe muita ordem, aquela bagunça e tal, alguém diz, é uma terra sem lei. Exatamente. E a lei, ela é muito boa. Por isso que Deus concedeu a lei à humanidade, porque a lei é como um freio, né, que as pessoas freiam. Por exemplo, se você for a um zoológico, leva a sua família, seus filhos ao zoológico, geralmente você vai ver algumas plaquinhas, talvez lá na jaula do leão, da onça, está escrito assim, não se aproxime, não coloque a mão. É para você, mas por quê? O que o leão vai fazer? Aí ele acaba, vou colocar, ver o que acontece. Eu vou infringir essa Aí lei. só com um saltozinho ele arranca sua mão fora. Aquela lei era boa ou era ruim? Boa. Tem que entender que É a uma lei... proteção. Por isso que a Bíblia diz que a lei é santa, justa E boa. e boa. Então a lei ela faz parte também da misericórdia de Deus. Mas a misericórdia é lei? Não, misericórdia é exatamente o plano da redenção, né? Então, aqui, de acordo com, vamos ver lá na frente, nós vamos ver que a lei realmente veio para ajudar, beneficiar e abençoar o homem. O texto diz assim, ó, a misericórdia e a verdade se encontraram e a justiça e a paz se beijaram. O que é misericórdia? Misericórdia é exatamente o sacrifício de Jesus, o que Jesus fez pela humanidade pecadora. E ela encontrou a justiça. O que é a justiça? A justiça está relacionada com a lei e a misericórdia. Então, se não houvesse misericórdia, a lei ia predominar. Sim. Mas, e se não existisse a lei... Predominar apenas condenando, né? Exatamente, condenando. Ali é condenar o homem. Isso. Mas, pela misericórdia, então o homem tem acesso à salvação. Esse homem condenado pode ter vida, né? Exatamente. Interessante. Isso é um fato muito importante, porque a misericórdia foi o sacrifício de Jesus e a lei é a justiça de Deus, né? Tem uma frase da nota que está mais ao final. É a última frase. Diz assim, por meio do sacrifício de Cristo, a lei poderia ser mantida, porque a lei, para salvar o homem sem o sacrifício de Jesus, a lei precisava ser removida, porque a lei condenava. Mas se a lei fosse mantida, alguém precisava morrer pelo homem, porque senão o homem morreria e estaria tudo acabado. Então, por meio do sacrifício de Cristo, a lei poderia ser mantida e, ao mesmo tempo, o pecador poderia ser perdoado. Não apenas libertado do poder do pecado, mas também renovado à imagem daquele que o criou. E por outro lado, irmão Luzirley, o homem, ele não vai ser salvo porque obedece à lei. Outro ponto importante, não. Porque às vezes está na mente de muitas pessoas, olha, se você não obedecer à lei, você não vai ser salvo. Isso é, até certo ponto, uma verdade, né? Mas não é por isso que você vai ser salvo, porque senão você Não é por ganharia, essa obediência, né?
Você estaria sendo salvo pelos méritos próprios. Uhum. Não, mas nós somos salvos não porque obedecemos à lei, mas obedecemos à lei porque somos salvos. Exatamente. Poxa, você fez isso para mim, Jesus, né? Fez esse grande sacrifício, morreu em meu lugar. Por que eu não vou obedecer a sua palavra, né? Exato. É uma consequência disso aí. Muito bem. Então, nesse primeiro tópico, nós entendemos um pouco mais sobre a questão da lei. E vamos continuar ao longo dos próximos tópicos nos aprofundando nesse tema.